Então vamos lá, muito boa noite para quem está chegando aqui na live Política e Elas. Eu sou Sirlene Araújo, do Diário de Curitiba, juntamente com a maravilhosa Camila Gunda, a nossa menina braba, e também com a Geissa Franco, que não é Geissa Arruda. Ah, agora eu vou até... Ai, vou longe, viu? Olha, até os meninos no Entre Fatos, sexta-feira, estavam comentando disso. Olha, fui zoada, fui gongada. Olha, é complicado. Muito boa noite, meninas. Vai dando boa noite de vocês aí, que eu estou me atualizando sobre tudo que nós vamos trazer nesse programa de hoje. Boa noite, gente. Oi para todo mundo. Estou iniciando aí uma semana bastante pronta para novas novidades, né? Para saber de novas bombas do governo e novas coisinhas da nossa semana. E também é sempre muito bom estar com todos vocês aqui, porque a gente já começa a semana discutindo política, o que é muito bom, né? A gente começa a semana discutindo política entre mulheres, né? O que é melhor ainda. Então vai lá, Geissa, tua vez agora. Boa noite a todas e todos. Hoje estou aqui direto de Garopaba, em Santa Catarina. Não estou em Curitiba. E espero que tenhamos várias discussões importantes e que a Sirlene traga várias bombas aí para a gente se divertir e chorar juntas. O que esperamos de Sirlene? Temos sim, meninas. Temos bastante coisa para comentar essa semana. Essa semana que nós estamos com o nosso tema, que é impeachment. Tá? Eu incrementei um pouquinho mais ele aqui para o seguinte, ó, impeachment, o que é, como foi e como será. Né? Então, estamos nessa expectativa aí. O pessoal diz que está pedindo impeachment do atual presidente, então a gente pode também falar um pouco sobre qual é a expectativa, o que vocês acham que aconteceria, né, caso realmente ele venha a sofrer o impeachment e General Mourão assuma, então, o cargo de presidência, né, temporariamente, né, quais seriam as possíveis consequências, né, ainda mais no atual cenário que estamos vivendo com relação à pandemia. Tá? Eu quero dar o meu boa noite também para o pessoal da Rádio Pinhais Mania. Tá? Então, nós estamos ao vivo também pela web Rádio Pinhais Mania. Né? Então, meu boa noite desde já para o Alexandre Nassa, grande colega, amigo Alexandre Nassa, jornalista e radialista. Tá? Então, pessoal de Pinhais, pessoal que não é de Pinhais também, que gosta de ouvir web rádio, estamos ao vivo aí, meu grande abraço. Tá? Então, estamos começando aqui mais um Política e Elas, todas as segundas, juntamente com vocês, das 18 às 19 horas, para comentarmos aí as quentinhas da semana, o que está rolando no universo político, para trazer também um pouco do olhar, né, essa ótica para o feminino, né, a participação da mulher na política, o quão importante é, né, precisamos cada vez mais engajar as mulheres na política, falar de política, fazer política. Tá? Então é esse o intuito desse programa, mas que também temos os homens participando e nos ajudando, né? Sempre estão vindo aqui na live, estão participando, estão mandando boa noite, mandam as perguntas, vão participando, tá? O pessoal que ouve... eu gostaria de falar aqui também, meninas, que eu estou muito feliz com o resultado, tá? Então, assim, a gente entende que muita gente não consegue participar da live aqui, real time, né, ao vivo, juntamente conosco, a gente lamenta, porque é uma forma de vocês mandarem as perguntas, dúvidas e sugestões. Porém, o vídeo fica salvo lá no Insta da Camila Gonda, da Geissa também, do Diário de Curitiba, e tem dado um número assim bem bacana de views. Né? Então, eu estava vendo essa semana, temos ultrapassados aí os vídeos salvos, 10 mil visualizações lá no Instagram do Diário, no Instagram da Camila também, que está chegando a 4 mil visualizações. Então, assim, bacana, pessoal, bacana quem não assiste juntamente conosco, mas que depois vai lá e se atualiza e não perde o que foi falado durante a semana. Então, a gente está bem feliz com esse resultado. Espero que continue aumentando esses números de views aí, porque realmente é relevante o que a gente traz durante a semana aqui para vocês. Tá? A gente traz as notícias semanais, o que está acontecendo no universo político. As meninas trazem também dicas culturais. Então, para você que quer saber um pouco mais de política, assistindo um filme, né, uma série, lendo um livro, ouvindo uma música, né? Então, a gente está toda semana aí também trazendo dicas culturais para vocês. O pessoal está chegando na live. O meu boa noite já para o Bernardo Carlini, do Jornal do Juvevê. Não sei se ela está conosco ainda, mas assim que eu entrei, porque eu entrei, acho que junto com ela, o jornal Folha Regional, que eu não vou esquecer, que é da Rosana Teixeira. Né? Semana passada eu ficava, quem é esse jornal Folha Regional? Quem está por trás desse Instagram? Né? E fiquei muito feliz e contente de saber que é uma mulher também que está lá no jornal regional, que é a Rosana Teixeira. Tá? Então, meu boa noite para ela também, muito bem-vindo a todos. Vamos começar então, né, meninas, com o nosso programa maravilhoso. Né, que nós temos para falar. Primeiramente, o que é o impeachment, né? Então, eu gostaria de saber o que vocês têm de visão
de impeachment, o que é impeachment, e eu vou começar com a Geissa, que ela tem esse lado mais didático, né? Ela pode falar um pouquinho para nós aí, já explicando para o pessoal de casa também, o que seria, então, essa palavrinha que tanto ouvimos, mas que muita gente não sabe, né? Na prática, o que significa, o que é e o que acarreta um presidente da República sofrer o impeachment. O que é, então, Geissa, impeachment para você? Bom, impeachment. Vocês estão escutando bem, antes de tudo? Então, o impeachment é um processo que os chefes do Poder Executivo, aí nesse caso o presidente da República, os governadores e os prefeitos sofrem, também ministros, né, ministros do STF, ou ministros de Estado e procuradores da República podem sofrer também. Então, essas pessoas, né, incumbidas do cargo público, elas podem sofrer esse processo, que é um processo em que essas pessoas elas são julgadas por crimes de responsabilidade. O que seriam crimes de responsabilidade? Seria quando está previsto lá no artigo 85 da Constituição Federal, seria quando esse líder político, essa pessoa que faz parte do poder público, ela comete crimes na esfera do orçamento ou na esfera de corrupção, que seria, por exemplo, você utilizar o dinheiro público para benefício próprio, ou você, como no caso da Dilma, que é tão falado das pedaladas fiscais, que a gente pode discutir ou não se é uma questão orçamentária ou não, mas nesses quesitos, né? Ou quando você, um líder, atenta à soberania do país e outros pontos nesse sentido. Eu recomendo que todo mundo leia o artigo 85 da Constituição, que ele deixa bem explicadinho o que seria os crimes para que haja, né, um impeachment. No Brasil, desde 1945, a gente já teve 5 processos de impeachment que realmente aconteceram. O primeiro foi lá com Getúlio Vargas, o segundo com o Carlos Luiz, o terceiro com o Café Filho, o quarto com o Fernando Collor e o quinto com a Dilma. E 2 desses 5 realmente foram finalizados e tiveram consequências, que foi no caso do Fernando Collor e da Dilma, que é mais recente, que está mais na cabeça de todo mundo. Então, assim, basicamente o impeachment é isso, né? É um processo que ocorre via legislativo, em que esse líder político, essa pessoa incumbida do cargo público, ela vai sofrer um processo que se inicia lá na Câmara dos Deputados, e aí depois, caso seja aprovado na Câmara dos Deputados, com uma maioria qualificada, vai para o Senado para ser julgado, e caso seja julgado como sim, deve ter o impeachment, essa pessoa perde automaticamente o seu cargo. Então, assim, é um processo demorado, não é um processo rápido, porque, por exemplo, do momento em que passou lá na Câmara dos Deputados, conseguiram a maioria qualificada, que seria 66% dos votos de todos os deputados, que correspondem a 513 parlamentares. Depois que passa ali, existem o processo de 180 dias para o Senado julgar e aí depois ter um veredito sobre o caso, se a pessoa vai ou não perder o cargo. Bacana. E no Brasil, como você bem falou, né, Geissa, tivemos então 2 presidentes que realmente, né, sofreram o processo e foram realmente, né, destituídos de seus cargos pelo processo do impeachment, então. Foi o Fernando Collor e também a Dilma Rousseff, né? Então vamos estar falando disso também no decorrer do programa, um pouquinho sobre esses processos e a visão de vocês, o que vocês acharam, se foi justo, se não foi. Eu também vou deixar a Camila falar um pouquinho do que ela entende por impeachment, né? E como ela já disse em outro programa, a mãe dela foi uma cara pintada, né? A mãe dela esteve lá no movimento, né, contra o Fernando Collor, né? Então era um movimento que aconteceu, um movimento muito forte pelos jovens, por grêmios estudantis, por jovens que estavam engajados na política também na época. E ela, por ser nossa menina jovem, né, nosso neném na política aí, tem todo o direito de dar a sua opinião com relação a isso também. Camila, vamos lá, o que você entende, então, por impeachment, o que você acha disso, se é válido ou não um presidente passar por um processo desse? Eu acho que é válido, Sirlene, mas a gente tem que pensar que impeachment não é remédio para governo ruim, né? Às vezes a gente coloca, tal governo é ruim, bota o impeachment, né? E meio que vira algo
muitas vezes, só muito falado e pouco estudado. Quando a gente percebe, por exemplo, como o impeachment acontece, a gente tem que prestar atenção em todo o jogo que tem por trás, né? Tem todo um jogo político, tem toda uma articulação, tem que ver se o presidente está ou não fechado com o famoso centrão, né? Que é basicamente quem geralmente segura aí os governos. Quando a gente percebe agora no governo do Jair Messias Bolsonaro, mais de 60 pedidos de impeachment foram protocolados, isso até, se eu não me engano, a gestão lá do Maia. Acredito que depois, ali com o Lira, já vieram outros pedidos de impeachment e esse número cresceu. Então, são vários fatores que levam ao impeachment acontecer. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado também quando a gente fala do impeachment, principalmente, né, quando a gente vê, por exemplo, o que aconteceu em 2016, que foi triste, né? A gente teve nossa primeira presidenta, eu acho que é muito importante, Celina, a gente falar sobre isso, né? A primeira mulher a tomar um cargo de chefia do Estado, e essa mulher foi impeachmentada pelo crime, né? Que não era crime, mas agora de pedaladas fiscais, e a gente precisa conversar sobre isso, né? Porque o quão significativo é isso também, o quão foi impeachment, o quanto foi golpe, a gente precisa conversar, porque todos esses fatores são muito importantes para o que a gente quer chegar, né, Sirlene? Sim, exatamente. Tá? O nosso dicionário diz assim, ó, o impeachment é um processo instaurado com base em denúncia de crime de responsabilidade contra a alta autoridade do Poder Executivo. Né? Então, presidente da República, governadores, prefeitos ou do Poder Judiciário, né? Ministros do STF, por exemplo, cuja sentença é de alçada do Poder Legislativo. Então, isso que eu gostaria de saber de vocês, né? Às vezes a gente fala de impeachment, eu mesma tinha essa visão de que somente, né, esse processo era direcionado somente ao cargo máximo, que seria de presidente da República, e pelo que eu vi aqui, não. Né? Então, um governador também pode sofrer esse processo, um prefeito, não sei se vocês têm essa informação ou não, mas será que no Brasil, além de presidente, nós tivemos, talvez, aí, outros, né, políticos destituídos dos cargos, né, através do impeachment? Então, isso seria interessante também. Não sei se você tem, Geice, alguma informação relacionada a isso. Eu tenho informação, inclusive eu estou aqui em Santa Catarina, e Santa Catarina teve esse processo de impeachment com o atual governador, que é o Moisés. Então, ele já foi 2 vezes, né, que ele teve o trâmite, e acabou que eles não conseguiram retirar o cargo dele. Mas para ver que realmente isso acontece nos estados, né, ele foi acusado até de questões relacionadas à campanha e também relacionadas à sua gestão mesmo no estado, né. Então, sim, a gente tem casos até atuais, né, desse ano. Ali, o Bacana. Ricardo colocou também o governador do Rio. Isso, valeu, hein, Ricardo? O Ricardo sempre nos ajudando, ele que é o diretor lá do editor, né, e também colunista, editor ali da editoria de política também, está bem engajado na política, o Ricardo Alcântara, juntamente com o Diogo Tavares, todas as sextas, a partir das 20 horas, eles têm também a live no Instagram, que é o Entre Fatos, tá? Então tá bem bacana a live dos meninos. Essa sexta eu pude acompanhar também, tava ótimo. Já fiquei sabendo uns babados que eu já vou aproveitar aqui também. Essa semana aconteceram bastante coisa, né, meninas? Eu vou trazer durante o programa, mas já vou dar uma pincelada para o pessoal permanecer aqui na live conosco, tá? Então, o que nós tivemos essa semana que nós vamos estar comentando logo mais? CPI da Covid. Luana Araújo, né? Araújo, como eu, né? Maravilhosa. Ela compara o tratamento precoce com pular a borda da Terra plana, tá? Então vamos falar disso também, de Luana Araújo, lá na CPI da Covid, né? Todas essas matérias vocês conferem lá no Diário de Curitiba, tá? diariodecuritiba.com. Então, depois quem quer ler na íntegra, entra lá no site e também no Instagram, vocês vão ter acesso a essas matérias. Uma denúncia gravíssima, tá? Feita pela Manuela Dávila. Ela denuncia a ameaça de estupro contra a sua filha de 5 anos, né? Então, ameaça gravíssima, né? Ela está sofrendo não só ameaças contra a filha, mas contra ela também. Estaremos falando disso no decorrer dessa live. Tá? E não menos importante, né, a prisão do vereador aqui de Curitiba, o Renato Freitas. Né? Então, vamos falar durante a live também sobre a prisão do Renato Freitas e o que vocês acham disso. Tá? Mas voltando aqui ao nosso processo de impeachment, vamos falar então de Fernando Collor. Vou começar então com a Geissa,
Não sei se ela trouxe algumas informações relacionadas a isso, mas o que você achou do processo do Fernando Collor? O que foi alegado na época, né? Se você tem essas informações e se você considerou justo, né? Isso que aconteceu, eu acredito que a maioria sim, né? Senão não teria chegado nas vias de fato. Mas o que você achou, então, desse processo que foi direcionado ao Fernando Collor e que até hoje muitas pessoas comentam, né? Que até hoje muitas vidas foram impactadas pela gestão do Fernando Collor, né? Então, muitas pessoas que tiveram, na época, as poupanças congeladas, né? Que foi uma ação, uma medida que ele tomou. Na época, ele justificava que era porque a poupança rendia muito naquela época. Então, as pessoas, por exemplo, deixavam de movimentar o dinheiro para deixar o dinheiro na poupança. Então, foi uma medida que ele tomou ali para congelar, para que esse dinheiro pudesse circular. E aí acabou também acrescentando mais uma insatisfação no governo dele também. O que você tem para dizer sobre Fernando Collor, Gess? Bom, antes de apresentar um pouco o Fernando Collor, o que aconteceu com ele, é importante a gente, falando de impeachment, notar que o impeachment ele é um processo utilizado no sistema presidencialista, né? Porque no parlamentarismo existe o voto de confiança lá dentro do parlamento. E aí, caso o primeiro-ministro ele não esteja tendo uma gestão boa, ele pode perder o cargo pelo voto de confiança dos próprios outros parlamentares. E aí, no caso do presidencialismo, é mais complexo, né? Porque como o presidente ele foi eleito pelo povo, existem outras barreiras ali presentes. Aí eu falo nisso pensando no Collor, porque a gente tem que entender o contexto político do Collor, né? O Collor ele foi eleito presidente do país no momento em que a gente estava no processo de redemocratização. Então ele foi o primeiro presidente eleito popularmente, né? Depois de todo aquele processo da ditadura brasileira. E ele vinha com uma agenda política liberal, né? Neoliberal. A gente teve o Consenso de Washington em 1991. E com esse consenso, várias medidas liberais foram adotadas na América Latina, inclusive no Brasil. A gente vê isso muito forte na Argentina. E nesse contexto aí que tudo isso todo esse processo aconteceu com ele. O caso do Collor é o famoso caso do PC Farias, né? Que todo mundo sempre que tem uns 35, 40 anos lembra bem desse processo ou mais, a partir dos 35 anos. E o Collor, ele sofreu o processo em 1992, iniciou o processo de impeachment dele. Ele foi acusado de algumas questões, não só uma. Como a Sirlene falou, teve a questão do famoso overnight, que era quando as pessoas colocavam dinheiro na poupança porque tinha a ideia de que aquilo fosse render no outro dia, né? Por isso overnight. E aí acabou que essa grana sumiu, né? Da poupança das pessoas, e o que já era o suficiente para ser posto um processo de impeachment, porque está dentro lá do artigo 85 da questão da utilização do dinheiro para fins privados. Mas também o Collor ele foi acusado de corrupção durante a sua campanha com seu tesoureiro, o famoso PC Farias, né, o César Farias. Então, por esses motivos, o irmão dele acusou ele, acho que na revista Veja, na época, alguma coisa assim, e aí se instaurou o processo dele. E aí, o que acontece? No dia 29 de dezembro de 1992, ele se retira da política, né, do cargo, para não sofrer todos os embaraços que um impeachment tem. Porque, por exemplo, caso ele sofresse todo o processo e fosse de fato retirado do cargo, ele perderia os 8 anos de mandato, que é o máximo que um político pode perder. Só que o que os parlamentares alegaram na época? Que já tinha passado o prazo para ele pedir para se retirar da política e não sofrer o processo, né? Então, teve a votação, mesmo assim, do impeachment, e ele foi impeachmentado e deixou de concorrer durante 8 anos às eleições. Então, isso aconteceu mesmo. O que eu acho do caso do Collor é que realmente, né, no caso dele, ele ele literalmente sacou o dinheiro, né? Não só ele enquanto pessoa,
Mas o Estado não pode fazer isso, né? É uma afronta aos direitos elementares e fundamentais das pessoas, né? E isso é muito louco a gente pensar, né, nesse caso da poupança das pessoas, porque até hoje em dia tem muita gente que tem medo de deixar dinheiro na poupança, assim. Você conversa com as pessoas mais velhas, elas, eu não coloco dinheiro na poupança, não deixo dinheiro no banco, assim, para fazer investimento, porque eu não sei o que o Estado vai fazer. Então, o caso dele foi bem emblemático. E também tem outro ponto que é a manifestação pública, né, das pessoas. A gente viu jovens, como a Camila mesmo falou, né, jovens participando daquele processo, pedindo a saída dele. Então, a gente vê aquele momento na política em que os jovens estavam descobrindo o que era viver no sistema democrático, que até então eles não tinham, né? Então, foi um processo bem interessante e cheio de minúcias. Nós temos aqui conosco na live, muito obrigada, Geisa, pelo seu esclarecimento aí com relação, né, ao processo de impeachment do Fernando Collor. O meu boa noite aí, o meu abraço para o Rômulo Daniel. O Rômulo que tem um blog dentro do Diário de Curitiba e ele fala sobre finanças, tá? Então, o pessoal que tem interesse, inclusive ele é uma das pessoas que acredito que foi bastante impactado com relação a isso. Ele foi gerente da Caixa Econômica Federal por muitos anos e tem uma longa carreira, né, na economia. Então, pessoal, acompanhe o blog do Rômulo Daniel lá no Diário de Curitiba para falar sobre finanças, tá? Temos aqui conosco também Gustavo Salles, Cláudia Segobor, Bianca Rodrigues, psicóloga também, então muito bem-vindos. Elisa Ferreira, que entrou agora, sejam muito bem-vindos na nossa live. E vamos dando continuidade aqui, então, sobre o nosso processo de impeachment, tá? Hoje estamos falando sobre impeachment, o que foi e como será. Né? Como será, a gente não tem como saber, mas a gente tem como dar uns pitaques, né? E colocar aqui o que a gente acha que pode acontecer, né? Mas estamos falando disso também. Meu boa noite também para a Andressa Cabral, que é minha amiga, que entrou aqui para prestigiar a nossa live agora. Meu boa noite, meu abraço para ela, tá? E aí, Camila, o que você recorda, o que teus pais falaram? Você que já falou que a sua mãe foi uma cara pintada, que foi para as ruas. O que você achou desse movimento, então, que derrubou o Fernando Collor? Foi realmente, né, Sirlene, eu não vivi, né, este momento histórico. Eu ouvi, né, eu estudei sobre, ouvi dos meus pais, mas principalmente ouvi em casa sobre o impeachment. Era algo que a gente realmente debatia bastante, porque foi de fato algo que marcou a minha família. Minha mãe adora contar que ela foi cara pintada. Se ela olhar para você um dia, se ele achar você na rua, ela vai contar para você que ela foi e fez parte do movimento. Porque é justamente, né, um ponto que a Geisa falou que é muito interessante, é justamente essa volta, né, do renascer da democracia, desse contato da juventude com a democracia. E aí a juventude tá, né, justamente vendo o que acontece dentro desse movimento democrático, mostrando seus interesses e vendo que pode ir para a rua, né? Que pode manifestar o que acha, que pode derrubar um governo. Então, todos esses sentimentos começaram a aflorar naquela época, né? E é muito interessante porque quando a gente vê a história do Collor, que a gente vê que hoje, né, no atual governo, ele também faz parte. Inclusive, Sirlene, no movimento que a gente estava falando na semana passada, se eu não me engano, no 29M, que a gente conversou, o Collor fez um tweet lá a respeito do 29M, né? Ele satirizou as pessoas que foram até as ruas, falou que tinha pouca gente, não sei o quê, jogou lá um tweet satirizando a galera. E aí uma pessoa embaixo, né, um cidadão ali embaixo, comentou assim, foi desse jeito que começou a sua queda, né, ex-presidente. Então, né, a gente tem que ver também todas essas movimentações que, né, o cara foi impeachmentado lá anos anteriores e agora tá aí de novo, né, dentro dos quadros do governo atual, super dando pitaco e ainda falando mal de quem faz movimentações, né. Então, eu acho isso muito curioso, Sirlene. Acho que é um ponto que me faz realmente ficar apaixonada pela política, né, porque você veja só, se eu tivesse sofrido impeachment, eu não teria cara de estar de novo num governo ainda falando mal. Sem comentários. Porque na verdade o que em vez de ajudar, ele pensa que está ajudando, né? Mas em vez de ajudar o coleguinha, ele está atrapalhando, né? Porque qual que é a moral, né, que a pessoa tem depois de ter sofrido o impeachment?
e depois nós vamos chegar mais à frente também no impeachment da presidenta, a primeira presidenta, né, mulher no Brasil, primeira presidente ou presidenta, tanto faz, né, no português a gente pode usar as duas nomenclaturas aí, mas eu prefiro falar presidenta mesmo, com muito orgulho, né? Então, a primeira presidenta mulher que tivemos, mas que sofreu também o processo de impeachment, e nós já vamos chegar nela. Antes de eu chegar nela, Camila, eu sei que vai ter a ver com alguma dessas manchetes que eu já li aqui, e vamos estar comentando durante a live, eu gostaria de saber, só me fala o que mais te indignou, para depois, quando eu entrar nesse assunto, eu já quero puxar a trilha sonora lá na Web Rádio Pinhais Mania da Menina Brava. O que mais te indignou nessa semana? Foi a CPI da Covid? Foi a denúncia da Manuela Dávila? Foi a prisão do Renato Freitas? Ou não foi nenhuma dessas e você tem uma carta na manga aí? Olha, Sirlene, eu acho que em nível de indignação eu tenho a da Manuela Dávila e a do Renato Freitas juntas, porque as duas pegam em feridas muito grandes, assim. Uma não me diz respeito que eu diga, né? Eu não sou a vítima, mas eu estou no lugar de quem é do opressor, né? Que é o caso do Renato Freitas, né? Os brancos, né? Os dos meus são aquelas pessoas que provocam, né? Que praticam o racismo. E a da Manuela Dávila, com certeza, choca bastante a gente. Acho que é triste, né, Sirlene? Porque a gente tem, mais uma vez, uma mulher dentro da política sendo, sofrendo, né? Todos esses ataques que ela sofre, mas agora os ataques não são só para ela, né? São ataques de estupro, né? São ameaças de estupro para uma menina que tem 5 anos de idade. É absurdo, sabe, Sirlene? Então, qualquer um dos dois assuntos aí que você quiser, já nós vamos chegar lá. Alexandre Nassa, da Web Rádio Pinhais Mania, vai preparando aí a trilha sonora da nossa menina braba, tá? Braba com B, fique bem claro, que é a Camila Gonda. Já nós vamos chegar no que está indignando a Camila e nós outras aqui também, né? O Ricardo está dizendo assim, ó, destaque no diário hoje, Paraná ultrapassa a marca de 27 mil vidas perdidas pela Covid-19, né, gente? Então, uma triste notícia a gente chegar nessa marca aí no Paraná, né? E isso vai vir a casar também com o que nós vamos falar aqui com relação ao que está rolando lá na CPI da Covid, o que rolou, né? E o que está sendo falado aí. Então, isso é muito triste aqui para o Paraná, né? Infelizmente, a gente continua perdendo vidas, né? E isso também tem a ver com política. Você que pensa que não, tem total a ver com política, né? Então, temos que falar disso aqui também, tá? E aí vamos chegar então agora, indo um pouquinho mais adelante, né? Já falamos então do Fernando Collor, que sofreu impeachment, né? Azar o dele, espero que ele fique quietinho, não continue dando pitaco na política atual, já que ele foi destituído do cargo, né? Uma vez que ele foi destituído, ele não tem direito de falar mais de política, né? Ele fala, mas está usando o Twitter dele e tal, mas é vergonhoso. Eu, se eu fosse ele no lugar dele, eu teria vergonha também, né? Então, eu ficaria lá bem quietinho, acompanhando da minha cadeira de balanço, né? Porque já é um senhor, vamos respeitá-lo também, né? Então ele fica lá na cadeirinha de balanço dele, bem tranquilinho, né? Aliás, ele já está até livre de votar, acho, pela idade dele, né? Ele vota se ele quiser como cidadão, que a pessoa mesmo depois de uma certa idade não é obrigado, mas pode exercer o seu papel de cidadania, ir lá e dar o seu votinho, né? Então acho que esse é o papel que cabe a ele só, votar e ficar assistindo de camarote na cadeira de balanço. Porque essas pessoas, elas são impeachmentadas, mas acho que elas garantiram uma vida boa. Não garantindo, não, Geice? O que você acha, hein, desses políticos aí? Eles perdem o cargo, mas parece que não perdem a herança, né? Não perdem a grana. Como é que acontece isso? Eu acho que a questão é porque são 8 anos só, né? Se for para pensar, então, em 8 anos, daqui a 8 anos, às vezes as pessoas têm memória curta, esquecem. No caso do Collor, a gente sabe que ele faz parte de uma elite, né, dentro do estado dele, então existe muito poder ali que a gente é difícil até mensurar, né? A importância que ele tem, vamos dizer assim, para o estado dele, né, para as pessoas ali. E a gente vê não só ele, mas nem pessoas que sofreram impeachment, mas outros casos de parlamentares ou mesmo prefeitos e outros políticos que não têm atitudes boas, né, atitudes dentro da política, dentro da gestão pública, ou como parlamentares, e acabam depois a população tendo uma memória curta. Mas eu acho que isso também não é só um problema da população, né? É um problema da formatação do nosso sistema eleitoral, do nosso personalismo, né? Que é uma crítica que eu faço até ao presidencialismo, porque a gente
personalizou demais as eleições. A gente não vota nos partidos, a gente vota em pessoas. E quando a gente vota em pessoas, a chance disso dar errado é muito maior, né? Porque aí como que você cobra da pessoa? Porque a cobrança vai no partido. Mas se você não sabe nem quem é o partido né, que você está votando, às vezes você vota numa pessoa, mas você não sabe que devido àquela coligação você está elegendo outra pessoa. Quem nunca, né? Acho que só os cientistas políticos têm uma noção maior disso. Então é muito complexo e a gente vê, não é à toa que a gente vê tantos políticos que atuam de uma forma não ética na política e vão estar aí nos seus feudos, né? Os feudos do Paraná, nosso próprio estado, a gente vê casos aí bem emblemáticos, até vou falar depois da minha referência cultural no final em relação a isso. Então é triste, é algo que a gente tem que pensar para mudanças na questão democrática, né? Como que a gente faz para que essas pessoas elas passem a não ser reeleitas de novo e não estarem nesses espaços. Exatamente. O Maílson, que é fã da nossa menina braba, está comentando, Camila é mesma brava. Mas não é brava com V não, viu, Maílson? Tu escreveu errado. Aqui ela é braba com B. Sabe aquelas brabas, assim que você... Braba, chega espuma, né? É assim. Então, assim, meninas, vamos mais adelante, porque é o seguinte, nós poderíamos ficar aqui horas e horas, mas nós temos uma horinha apenas, né? E a hora voa quando eu estou com vocês, é impressionante. Tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho do impeachment da presidenta Dilma, então. O que você acha, então, Camila? Vamos começar por você. O que você achou do impeachment que sofreu a presidenta? Você acha que ela foi uma laranja na política? Você acha que ela foi o quê? Né? Porque, assim, muito se comentou de que quem estava governando ainda era o Lula, né, que ela foi ali, digamos, uma laranja, uma testa de ferro, não sei se é essa palavra que se usa, talvez não, se não for essa, você me corrija. E o que você acha que acarretou, então, depois das pedaladas fiscais, né, que eu considerei como um desespero também, porque eu vi que ela estava tentando fazer algumas negociações fiscais para reduzir preços, para reduzir inflação dentro do país, mas que isso lhe acarretou. Né? E depois que ela sofreu o processo de impeachment também, me parece, vocês podem estar discutindo aqui juntamente comigo, que não foi comprovado, né, nenhum envolvimento dela naqueles escândalos, principalmente aquele da Petrobras e tudo mais, e a gente vai estar falando disso também. Então, você acha o quê? Que foi uma injustiça? E o que você acha, então, que foi que resultou nesse processo aí da Dilma? Você acha que ela foi o quê, então? Vítima ou foi merecido? Olha, Selene, antes de começar a falar, vou dar um oi ali para o João Arruda, que entrou, grande companheiro aí do MDB, grande João Arruda, gosto muito de você. Então tá assistindo a gente aí, ele é um grande da política. É assim, Selene, eu acho que quando a gente fala do impeachment da Dilma, tem várias visões, né, sobre o impeachment. Tem gente que até hoje diz que foi merecido e ponto final. Eu, de um lado, tanto do meu coração quanto da minha razão, digo que foi golpe sem nenhum, sem nenhum remorso, sabe, Sirlene? Por quê? Porque, principalmente, esse eu vivi. Eu era pequena, mas eu vivi esse. A gente acompanhou as movimentações, a gente acompanhei a votação. Inclusive, Jair Messias Bolsonaro citou ele novamente, o voto dele, né? Enaltecendo o brilhante Ustra, que foi, para quem não sabe, um dos torturadores da Dilma Rousseff na época da ditadura militar. Então, na hora de votar favorável ao impeachment, ele saudou, né, o Ustra. E tudo isso, sabe, foi muito, muito conturbador, assim, na nossa cabeça. E foi um processo realmente muito difícil, né? A gente tem aí, por exemplo, todas essas questões dos crimes, né, as pedaladas fiscais. Se a gente tivesse, Sirlene, que impeachment todos os presidentes que cometeram pedaladas fiscais, a gente teria impeachmentado o Collor por esse motivo, a gente teria impeachmentado Lula pelo motivo, a gente teria impeachmentado Fernando Henrique Cardoso pelo motivo. Acredito que o que tinha acontecido mesmo, Sirlene, o que aconteceu realmente na época, foi, na verdade, aquele racha com o Centrão, né? Aquele famoso que a gente sabe que acontece. Então, quando você tem o Centrão na tua mão,
você consegue fazer muitas coisas dentro do Congresso Nacional, sabe? Mas a gente sabe, e a agência vai concordar comigo, que estar com o Centrão na mão e confiar 100% no Centrão é algo bastante perigoso também. Que o Centrão lá tem lado, gente, o nome já é Centrão, porque nem eles sabem o lado que eles estão. Você vai me confiar num negócio que se chama Centrão. Então é realmente muito difícil. Quando falta, Sirlene, nesse jogo político, quando falta muitas dessas coisas, o impeachment, eu acho que ele é uma coisa natural de se acontecer, né? Mas com certeza, enxergo como golpe. A gente tem algo que é muito significativo, que é ter sido a primeira mulher a ser eleita. E também vou relembrar aqui, eu sei que é algo pesado de se falar aqui, mas vou relembrar as manifestações públicas que tiveram. Então a gente teve, né, aqueles patinhos de borracha gigantes no meio da rua, com a galera vestida de verde e amarelo. Tivemos as panelas, né, que foram muito presentes. Tivemos, mas a gente também teve manifestações muito pesadas, Sirlene, muito pesadas. Que foi, por exemplo, aquele adesivo da Dilma, que era ela com as pernas abertas, e o adesivo era colocado ali onde coloca o tanque ali da gasolina, né? E ali era onde ficava o adesivo da Dilma. E isso era muito normal, era muito comum você ser contra o governo e se manifestar dessa forma. E todo mundo parecia que o machismo ele era completamente aceito ali em 2015, 2016. Era normal você ser machista, era normal você odiar o PT, né? Até pouco tempo era muito normal odiar o PT. Acho que agora a galera já está começando, através de pesquisas, o Bolsonaro conseguiu fazer com que o povo brasileiro odeie mais ele do que o PT, né? Então o Bolsonaro é tão ruim que conseguiu essa façanha dentro do Brasil, né? Porque o Brasil odiava o PT. Então a gente tem vários desses aspectos, sabe, Sirlene? Mas quando a gente vai analisar 2016, acho que a gente tem que analisar com muita calma, porque realmente foi um processo muito difícil e acho que tem, sabe, lascas, nossa, muitas, até hoje desse processo, né? Bolsonaro está eleito aí por esse processo, por trazer muito desse discurso do antipetismo, do antilulismo, né? Do anti-Dilma para esse processo. Então, a gente precisa prestar muita atenção. Mas, com certeza, na minha visão, foi golpe e defenderei isso até os últimos dias da minha vida. Não, e você sabe que a mídia teve uma participação muito forte também, né, nesse processo. E é a mesma mídia hoje que a galera ataca, a galera fala, mas a mídia é isso, a mídia é aquilo, mas eles não lembram que a mídia também estava lá em cima da Dilma, atacando, né, pegando ali no pé mesmo e apurando e apoiando a Operação Lava Jato, né? Então, para quem não lembra, a mídia teve um papel importantíssimo no processo de impeachment, né? E eu digo até que ajudou, né, a esse resultado que tivemos. E hoje, quando a mídia vai falar qualquer matéria que eles consideram contrária ao governo Bolsonaro, essa mídia é atacada, é a mídia mentirosa, é a mídia... Então, assim, o que a gente vê, né, nesse cenário? Que quando sai uma matéria que lhe favoreça, né, favoreça o seu candidato, o seu favorito, mas essa mídia é maravilhosa, esse jornal é maravilhoso, né? Agora, quando é qualquer matéria contrária, né, que diz alguma ação que o governo fez que desagradou, né? E aí a pessoa já vem, já ataca essa mídia também. Então, nós, como jornalistas, sofremos muito com isso e com as fake news e etc. Mas isso é babado para outro programa, né? Eu vou ler o comentário aqui. Jussara Cardoso está conosco. Muito bem-vinda, hein, Jussara? Ó, o Gui Afonso, ele está comentando assim, ó. Se a Dilma tivesse cedido às chantagens do Cunha, será que ela teria terminado o mandato? O que você acha disso, Geisa? Já passando para você falar o que você achou também aí do processo de impeachment da Dilma e para a gente poder dar seguimento aqui, que realmente hoje os minutinhos estão, olha, voando, 18h43. Vamos lá. Nossa, muito bom, porque eu ia falar justamente disso, né? O processo de impeachment, para ele acontecer, ele precisa que o presidente da Câmara aprove. Então, por exemplo, hoje a gente tem o caso do Bolsonaro, que já tem vários, né, processos ali, não passa, né, não se torna um impeachment de fato, porque não tem. O Bolsonaro tem uma relação muito estreita com o presidente da Câmara, né, o Arthur Lira. E aí é justamente isso que eu queria dizer. Eu acho que um ponto-chave para entender o processo da Dilma, temos essa questão de gênero, temos essa participação, né, de organizações ali envolvidas com o empresariado brasileiro. Mas acho que um ponto importante institucional do impeachment é entender essa relação entre a Dilma e o até então presidente da Câmara dos Deputados, né?
porque a Dilma foi eleita com uma margem pequena, né, em relação ao Aécio. Naquele momento, gerou-se uma instabilidade em relação às eleições, porque o Aécio ele já começa ali questionando o processo eleitoral. E aí, nesse meio tempo, a gente tem a eleição do presidente da Câmara, que já tinha muitas tretas políticas com a Dilma anteriormente, que a gente poderia discutir uma live inteira só sobre isso. Podemos. E ali podemos, né? Que aí Podemos. A gente, até para aprofundar isso, para entender melhor esse Então, hoje processo vamos dar da um Dilma. briefing, né, sobre o que foi o processo aí rapidinho e se concorda ou não. E aí nós podemos fazer na outra segunda-feira, então, até pelo fato de ter sido a única, né, presidente mulher do país, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no mandato da Dilma, então, no curto mandato dela, que foram 2 anos de mandato e o processo de impeachment, e vamos falar sobre isso e as notícias da semana. Pode ser para a semana que vem? Não, com certeza. Então tá, então continue. E aí a gente tem, então assim, com o Cunha ali, a gente teve uma articulação muito maior, né, e muito mais bem desenvolvida para que ela sofresse esse impeachment. Caso fosse, por exemplo, outro parlamentar que estava em disputa lá naquele momento, talvez o processo de impeachment nem tivesse ocorrido, porque nem seria uma vantagem institucional criar aquele caos. Mas o caos ele estava instaurado justamente por uma rixa anterior, né, do então presidente da Câmara. Então esse é um ponto importante. Eu fujo um pouco desse debate, aí um pouco em oposição ao o que a Camila colocou, de falarmos ou não de foi golpe ou não, porque eu acho que ali existe uma coisa maior que as elites estavam se degladiando. Existia uma relação de forças que tinham que ser colocadas e essas forças queriam estar no poder. A gente sabe que o sonho do Aécio Neves é ser presidente do país. Isso é uma certeza óbvia. E ele só mostrou isso em 2014. E naquele processo o PSDB ele jogou muito sujo, de certa forma, porque o PSDB, que vinha de uma origem de ser um partido lá na redemocratização, que pensava o Estado, né, pensar o Estado brasileiro e como as instituições funcionam, jogou de uma forma suja em colocar um processo que não fazia sentido nenhum legalmente, né, na parte do direito. E o PSDB sofreu com isso depois, como a gente viu nas eleições de 2018, que não foi nem para o segundo turno. Que até para os cientistas políticos na época foi algo estranho, porque era comum, né, PSDB e PT, e muitos cientistas políticos apostaram que seria o segundo turno nesse quesito, mas a gente esqueceu do processo anterior, do que o PSDB estava plantando e colhendo. Então, para mim, pensar no impeachment da Dilma é pensar nessas relações de poderes ali da Câmara e do Executivo, como estava sendo alinhado. E como a Dilma não tinha uma articulação com os próprios parlamentares, e também lembrar que a Dilma ela não tinha uma articulação com os prefeitos. Então, ela, de certa forma, falando, não cabe a nós aqui, acho que nesse momento, discutir se está certo ou não, mas o presidente ele tem que saber articular bem isso, e não foi feito. E ela sofreu muito por isso, né? Sofreu um processo injusto. Lamentável, né? Porque aí a gente tem mais abertura para as piadinhas machistas, né? E de que a mulher é incapaz, né, de chegar a um cargo como esse, né? Finalizar e fazê-lo de forma eficaz, né? Então, abre para mais falácias, ainda para mais machismo, né? Que a gente já sofre tanto, né? Então, realmente foi lamentável. Eu lamento até hoje, né? Que isso tenha acontecido no país, né? Fiquei tão feliz, né? Quando ela se elegeu pelo fato de ser a primeira presidente mulher, e depois fiquei tão triste quando isso aconteceu também, e tudo que vem acontecendo desde então, né? Desde então a gente só está ladeira abaixo, né? A economia a gente sabe que foi entrando em estado de recessão, e hoje nós já estamos em quê? Os economistas é que podem dizer, né? Inclusive Rômulo Daniel, se a gente já está em estado de depressão, né? Tem esses estágios aí na economia, pelo pouco que eu entendo de economia básica ali, mas são esses estágios aí, então, de recessão e também depois de depressão, né? Então, a gente nem sei como está a situação atual do Brasil, depois eu vou dar mais uma pesquisada sobre isso também, mas a gente sabe que não é nada boa, né? Ainda mais com a questão aí da CPI. Meninas, pelo fato do programa estar bem adiantado, eu acho que o que será a gente pode deixar para o programa que vem, tá? A gente continua nesse tema do impeachment, então.
Aí a gente vai falar um pouco mais sobre a Dilma. Nós vamos falar, então, o que será, né? Nós vamos ter, então, a semana que vem, aqui no Política e Ela, segunda-feira, não percam, a partir das 18 horas, para a gente falar, então, o que as meninas pensam, qual é a opinião delas com relação ao que pode acontecer caso o presidente atual seja destituído, caso ele sofra o processo e realmente, né, passe, então, o mandato para as mãos do general Mourão. O que elas pensam sobre isso, né, se elas acham isso um risco, ainda mais dada a situação atual. Tá? Por que eu estou encerrando por hoje, gente, o tema? Porque a gente precisa ainda falar das quentinhas da semana. Tá? Então, a gente não pode perder de falar sobre isso, não dá para perder, então vamos lá, temos 10 minutinhos para a gente falar sobre isso. Antes de eu abrir para a Camila primeiro, porque eu sei que ela deve estar indignada, né, eu vou colocar um negocinho aqui para vocês, ó, só um pouquinho, vamos ver se vai dar certo. Não sei se vai, porque eu não sei se o Alexandre está colocando ou não na Pinhais Mania, porque como eu não consigo ouvir, né, está transmitindo lá ao vivo, não consigo saber se ele coloca ou não, então vamos ver se dá certo. Ó, escutem. Vai começar. Arrasou. Viu? Então, se ele não está colocando na rádio, coloco eu aqui, mas eu acredito que ele está colocando sim, que ele tem acompanhado a gente, transmitindo lá ao vivo na web rádio Pinhais Mania. Acompanhem e sigam no Instagram a Pinhais Mania, pessoal. Então vamos abrir para nossa menina braba nesse momento de ringue, né? Então vamos lá para o que mais está te indignando essa semana aí. Eu já comentei que vamos falar da CPI, da prisão do Renato também, e também da Manuela Dávila, né, gente? Foi uma acusação aí que ela fez aí, a denúncia, na verdade, né, sobre o que ela está sofrendo. O que mais te indignou? Vamos lá, Camila. Vamos lá, acho que eu vou falar de uma questão que a gente teve localmente, Sirlene. O que acontece, né? Para quem não ouviu, quem não viu, a gente teve o nosso atual vereador Renato Freitas, que é o vereador do PT. Ele foi preso enquanto ele estava jogando lá o seu basquete e ouvindo a sua música em uma praça aqui da nossa cidade. Então, enquanto ele estava ouvindo a música lá, ele foi preso. Para quem não viu, vocês podem ir lá no perfil do Renato Freitas, que ele gravou toda a abordagem policial. E aí a gente consegue ver, Silene, em todo momento, o que aconteceu, o que ele falou para a polícia, como é que foi, né, esse momento que ele foi de estar lá brincando com os seus amigos, jogando, até ter parado preso. E aí, Silene, algo que a gente tem que falar também é que muitas pessoas falaram o seguinte: tá em pandemia, né? Tá em pandemia, não pode ter aglomeração mesmo, não sei o quê. E eu também pensei assim num primeiro momento. Falei, pô, mas o cara tá lá aglomerando, né? Que sacanagem. Até entender direito a história, né, Sirlene? Porque quando a gente entende direito a história, a gente percebe que não tinha só ele naquela praça. A gente percebe que a polícia tinha, inclusive, achado uma outra pessoa que estava fumando maconha na praça e esta não foi levada presa. Por quê? Por um motivo bem óbvio, né? Porque essa pessoa era branca, né? Bem óbvio o motivo. E as únicas pessoas que foram abordadas, Silene, que foram levadas, que foram questionadas, foram os negros que estavam naquela praça. Então, assim, ou não é uma questão de racismo institucional que a gente tem impregnado nas nossas instituições mesmo, né? É um erro de abordagem muito grande da polícia. Quando a gente começa a ver lá o vídeo que ele postou, a gente vê, Silene, que ele tá lá tentando conversar com a polícia e a polícia já vai tirando o negócio dele, já vai arrastando ele pro camburão, já vai puxando. Isso é muito complicado porque, ele é advogado, 2, ele é um vereador da nossa cidade. Então, sequer ele podia ter sido abordado dessa forma. Ele é uma pessoa pública, uma figura pública da cidade. Então, é muito complicado o modo com que ele é tratado. É complicado também, Silene, o modo com que ele é tratado dentro da própria Câmara de Vereadores aqui em Curitiba. Esses dias eu estava assistindo uma sessão da CCJ, sequer deixam ele falar, e o cara é mestre em Direito. Então, assim, a figura de Renato Freitas, um homem negro da perifa, incomoda muita gente. Só do Renato Freitas estar sentado na CCJ junto com um monte de homem branco, velho, que tá lá há anos, a gente já vê um contraste muito grande. E é lógico que isso incomoda. Mas o que a gente quer mesmo é que incomode, né, Sirlene? Eu não tô nem aí. Eu quero realmente que vai incomodar, que vai incomodar mesmo. E cada vez mais respeito
das instituições, né, Sirlene? A gente precisa fazer com que casos desse nível sejam tão impactantes como casos de George Floyd, por exemplo. Porque a gente tem pequenos George Floyds diariamente aqui no Brasil. E a gente talvez não presta muita atenção nisso. Concordo. O que você achou, então? O Diogo e os meninos lá, o Ricardo Alcântara, comentaram sobre isso também no Entre Fatos, que é a live deles comentando sobre os fatos da semana na política, o que está acontecendo na política, todas as sextas, a partir das 20 horas, também aqui no Instagram do Diário de Curitiba. Então, eles comentaram, o Diogo até comentou que constantemente, né, o Renato Freitas acaba sendo envolvido em matérias assim, um pouco polêmicas, talvez justamente por essa questão, né, eu acredito que sim. Então, realmente, eu acompanhei também lá no Diário de Curitiba, para quem não quer entrar direto no perfil, pode entrar no jornal, lá tem o live, o vídeo salvo da forma que ele foi abordado, né? Então, realmente, a gente sabe que é um momento de pandemia, não é um momento para estar aglomerando, não é um momento para ir jogar uma bolinha em praça pública, não é, gente, a gente não está defendendo isso aqui, tá? O que a gente está falando é sobre a forma que ele foi abordado, né? Então, eu também não concordo, eu acho que realmente foi bastante agressiva, pelo que eu vi, né? Então, a minha opinião, Sirlene falando aqui como jornalista, tá? E você, Geisa, o que você achou, então, desse fato aí, triste, né, e fatídico e tão corriqueiro, né, para os negros, né, e que tem acontecido constantemente, dessa vez com o nosso vereador aqui de Curitiba. O que você achou disso? Primeiro eu concordo com o que vocês duas colocaram, estão assim certíssimas, exatamente o que eu penso. E o que mais me chama atenção no caso do nosso vereador é o fato dele ser vereador. Isso mostrar que o quanto o racismo ele é profundo, porque uma pessoa pública que tem um cargo público e ela é negra, não exime ela de sofrer várias violências por ser negra. E isso me recorda também não só o caso dele, mas até estava assistindo o Fantástico esses dias e passou uma reportagem das mulheres trans, vereadoras, que também sofrem várias violências por serem mulheres trans. E também outros grupos minoritários, né? Também vi esses dias um vídeo não sei se vocês acompanharam, de um guri que estava numa praça pública, andando de skate, fazendo uns vídeos, que ele é youtuber, uma coisa assim, também foi abordado da mesma forma que o nosso vereador foi abordado. Isso só mostra como a nossa polícia, ela age de forma diferente dependendo da pessoa, né? Então, a gente para pensar, será que a polícia agiria assim com uma pessoa branca? E aí a gente pensar o que essa reflexão pode nos trazer, né? Como a gente tem que colocar esse debate público e como a gente tem que pôr que haja mudança de fato dentro da polícia, tanto militar quanto civil, em relação à forma como elas tratam as pessoas e tratam de formas diferentes as pessoas. Então, assim, é muito triste a gente está vivendo isso, a gente vê a nossa própria vereadora negra também, a primeira vereadora negra eleita, o que ela, antes dela assumir o cargo, ela já estava sofrendo ameaças de pessoas falando que iam matar ela e a família dela. Isso é muito triste, isso é muito profundo. Eu acho que isso mostra muito essa cisão que a gente teve depois de 2013. Eu tenho impressão, assim, que é uma impressão muito minha, que como a gente não foi educado para política, né, a gente não, de forma geral no Brasil, quando a política entrou na nossa vida, e a política eu digo em todas as esferas, tanto a gente debater as questões sociais, até a parte institucional, a gente não tem o jeito, o molejo para conversar. E a gente age de forma muito errônea, de uma forma muito violenta nas palavras e nos gestos. E eu acho que a polícia ela só transparece o que é a nossa sociedade hoje. Porque a gente tem que lembrar que os policiais são cidadãos. E eles estão dentro de uma instituição que reproduz a violência, mas ela reproduz porque temos uma sociedade assim. Então fica a reflexão para a gente pensar como mudar isso dentro dessa instituição, que é tão importante. Isso mesmo, Geisa. Então, a nossa Carol, da primeira vereadora, só para falar o nome dela aqui, já fica o meu convite. Eu gostaria muito que ela viesse participar de uma live conosco. Eu quero ouvir o que ela tem para dizer como a primeira vereadora eleita, né? A primeira vereadora negra eleita aqui em Curitiba, o que ela está passando, como está sendo, né? Então, eu gostaria muito de ouvir. Depois, pessoal, marquem ela nos comentários desse vídeo, quando ficar salvo, tá? Marquem, porque já fica o meu convite para você aqui, tá, Carol? Eu marco você lá também. E vamos marcar para ver se ela aceita participar de uma live aqui
juntamente conosco. Tá? Agora vamos falar de Manuela Dávila. Gente, eu estou assim, indignada juntamente com a Camila e acredito que com todas as mulheres e com todo mundo, não só mulher, não tem como se indignar, ainda mais eu como sendo mãe também, né? Como que a gente se sente, né, quando um filho nosso é ameaçado? Isso é terrível, gente. É terrível. Da forma como foi, né? A gente tem essa matéria também lá no Diário de Curitiba, então o pessoal pode acessar lá, tá? E eu gostaria que a Camila comentasse um pouquinho mais. Então tá aqui, pessoal, lá no Diário, ó. Manuela Dávila denuncia ameaça de estupro contra sua filha de 5 anos, tá? Então, Camila, me conte aí um pouquinho mais da sua indignação, vai. Ó, Sirlene, infelizmente, o que acontece com Manuela Dávila, infelizmente, não tem muitas mulheres que estão dentro da política que passam pela mesma coisa. E Travou um pouquinho o seu política... vídeo, não sei se para todos tá normal. Peraí, para mim travou, para você tá normal, Geis? Deu uma travada, agora voltou. Deu uma travadinha, né? Então agora vai. Tá, bora. Beleza. Gente, choveu, daí a internet ficou horrível. Então, o que acontece? Estar na política, ser mulher, estar na política, infelizmente, é sofrer esse tipo de coisa, né? E agora que a gente teve isso com a Manuela, que ela expôs isso, porque poucas mulheres expõem o que elas passam, agora que ela expôs isso pra gente, a gente começa a entender o quão difícil deve ser uma pessoa pública, estar na política, ser uma mulher. Gente, eu, Camila Gonda, com os meus míseros lá, 7.000 e poucos seguidores, quando eu tava fazendo campanha, eu sofria um monte de ataque. E além de ataque, não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas várias fotos de homens sem camisa vinham para o meu celular de campanha. E a gente fazendo campanha e tendo que ver esses ataques, tendo que ver esse assédio inteiro em cima de você. E sendo uma mulher nova, tendo mais ataque ainda. Então é muito complicado. E aí eu imagino, Sirlene, eu não sou mãe, mas eu imagino a dor da minha mãe se isso acontecesse comigo, né? Quando essas coisas aconteceram comigo, a minha mãe já ficou muito nervosa. Imagina você ver a sua filha sendo, né, vítima de uma ameaça de estupro. E aí você olha, a sua filha tem 5 anos de idade. Gente, quem é que em sua consciência ameaça uma menina de 5 anos de idade a ser estuprada? Eu não consigo imaginar, sabe, Sirlene, se eu fosse mãe, ver isso, e eu também sinto muito, sabe, Sirlene, da forma como ela deve se sentir culpada por estar na política e por ter, entre aspas, inserido a família dela nesse contexto político. Então, eu acho que a política, essa galera reacionária aí, né, acabou se perdendo, sabe, Silene, no meio do caminho. A gente não tá mais falando de lado. Dificilmente eu vejo a galera da esquerda fazendo isso com pessoas da direita. Por que a galera da extrema direita insiste em fazer isso com pessoas da esquerda? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, Silene, porque realmente, né, a gente vai acabar matando alguém. E a gente, que eu diga, todo mundo, né, vai acabar matando alguma pessoa, seja de depressão, seja, né, a pessoa... Então, assim, é muito complicado. E me choca realmente, sabe, Silene? Tomara que a polícia aí consiga resolver, que o processo ande e que a gente consiga falar para as pessoas pararem com esse tipo de ataque, né? Que realmente afeta toda uma estrutura familiar. Eu imagino como deve estar a cabeça da Manuela Dávila hoje. Sim, né? Esses ataques, eles vieram juntamente com ataques a ela também, né? Que constantemente ela vem sofrendo ataques e ameaças, né? O que me surpreende mais e me deixa mais triste foi que veio de uma pessoa próxima, né? Do convívio da filha dela. Então, lá na matéria está falando, né? De acordo com a ex-deputada, as ameaças ocorreram depois que o pai de uma das crianças que frequenta a mesma escola da filha dela, a Laura, né, em Porto Alegre, tirou uma foto da menina e divulgou em grupos que distribuem mensagens de ódio nas redes sociais. Veja o tamanho do absurdo, né? O tamanho, como é invasivo, né? Você tirar foto de uma criança. Nem no jornalismo a gente pode expor uma criança, gente. A gente tem que, né, a gente está falando de uma matéria que diz respeito a uma criança, a gente tem que prevenir a imagem deles, a gente tem que pôr aquele borrãozinho ali no rosto da criança, porque, né, a criança é inocente, ela não pode, né, sofrer esse tipo de coisa. Né? E aí chega nesse ponto, realmente eu imagino, né, eu só imagino, porque eu não passei por isso, então não posso me colocar no lugar dela, mas como mãe, eu já imagino como deve estar sendo grande essa dor e a parabenizo desde já pela coragem, porque eu acho que denunciando a gente vai inibir um pouco mais, né, a ação desse tipo de coisa, gente. Não dá para se calar, tem que ameaçar. Né? Um grande jornalista amigo meu, que é o Mauri Konig,
né, maravilhoso. Inclusive, eu tenho o livro dele, que é Os Bastidores. Deixa eu até ver se não está aqui na minha estante. Nos Bastidores do Mundo Invisível, não está aqui ao meu acesso, mas eu tenho ele aqui. Inclusive, ele fala, né, que a ação que inibiu os policiais, que ele sofreu muita retaliação aqui em Curitiba quando ele fez denúncia contra policiais corruptos, né, ele sofreu, a família dele teve que se mudar, mas a forma de inibir que algo realmente acontecesse com ele era a denúncia. Né? Então tem que denunciar, porque se algo acontecer, a gente sabe pelo menos o direcionamento de onde pode ter vindo, né, qualquer tipo de coisa que aconteça com a família da Manuela. Então, parabéns pela coragem, pela denúncia. A gente está, sim, ultrapassando as 19 horas hoje, pessoal, mas é necessário a gente falar disso, tá? Então, aguente mais um pouquinho aí que está quase acabando. Geissa, fale também o que você achou dessa atitude aí da Manuela, né, por ter feito a denúncia, né? Eu achei maravilhosa. O que você achou? Não, com certeza. A Manuela está certíssima em fazer a denúncia. E o que eu acho interessante no caso específico dela é que quando a gente pensa em violência de gênero na política que as mulheres sofrem, a gente percebe que não é só dentro da política, no meio institucional, mas também isso ultrapassa para a vida privada das mulheres, que é muito difícil isso acontecer com os homens. Dificilmente você vai escutar um parlamentar homem, um prefeito, seja lá o cargo que for, que sofre questões em relação nesse tipo de violência. Então, isso para mim é o mais agravante nesse caso, é pensar como o cidadão ele não consegue separar a vida privada do ser humano da vida pública desse ser humano. Que é um ser humano, ele não é só um político, né? Ele é um ser humano que tem família, independente de você gostar ou não, você tem que respeitar. Respeito é algo que a gente, hoje em dia, infelizmente, é algo para poucos, o que é muito triste, é muito louco a gente pensar isso. Exatamente, tá? Então, já fica como minha dica cultural, achei aqui na revista, tá, pessoal? Ó, o livro do Mauri Koenig, Nos Bastidores do Mundo Invisível, tá? Então, ele conta tudo o que ele passa nos bastidores, né? Ele juntamente com o fotógrafo Abauri Rosa, se eu estiver errada aí no nome, me perdoa, mas acho que é isso mesmo, Abauri Rosa. Todas as matérias que eles faziam, tá? Eles percorriam o Brasil, né? E também o exterior, no Paraguai, eles têm muitas matérias de denúncias de corrupção, tráfico de menores. O Mauri, ele sofreu muita retaliação, ele apanhou, ele colocou sua vida em risco, mas assim, é um jornalista incrível, investigativo, que denunciou muitos crimes do Brasil, e esse eu tive, ó, em primeira mão com autógrafo e tudo. Então, maravilhoso, já fica como minha dica cultural, e também parabenizo o Mauri e juntamente a Manuela Dávila pela atitude da denúncia. Então, nunca se cale diante de qualquer absurdo, diante de qualquer injustiça, qualquer crime. Tá? Então, teve um crime, corra, faça a denúncia, que é uma forma de prevenção também. Tá? O Mauri é sensacional, comentou o Ricardo Alcântara, e eu também concordo plenamente com ele. Um jornalista fantástico, muito premiado no Brasil, e que também é um dos exemplos aqui para nós. Tá? Gostaria de ter a coragem dele, né, de ser jornalista investigativa, mas não tem. Então, eu fico aqui no meu papel por enquanto, né? Espero que um dia eu chegue lá. Camila, diga lá então agora o que você achou da CPI, rapidamente, gente, só para a gente encerrar, e daí já vou abrir para as dicas culturais. A CPI com a fala lá da nossa maravilhosa Luana Araújo, que ela considerou o quê? Ela disse que quem acredita, deixa eu abrir aqui, ó, ela comparou o tratamento precoce com pular a borda da terra plana, né? Então ela falou que acreditar nisso, gente, é a mesma coisa que acreditar no terraplanismo. O que você achou disso, Camila? Sensata, Sirlene. Acho que eu posso resumir meu comentário a essa palavra. Ela tá certíssima em falar isso. Acho que já passou da hora, né, Sirlene, da gente parar de falar que tratamento precoce existe, sabe? Que é pra galera tomar cloroquina e que todo mundo está contra o Bolsonaro, e o Bolsonaro é a única pessoa que entende de medicina e está com a cura da Covid nas mãos. Acho que a gente tem que parar com isso. É um papo de uma galera lambedora de bola do Bolsonaro que, meu Deus do céu, é absurdo. Desculpa quem tá me ouvindo aí na rádio. Falei demais, mas é basicamente isso, é absurdo. E ela tá certíssima, mas infelizmente, né, poucas pessoas que estão indo até a CPI são sensatas o suficiente como ela para levarem a público essa fala. O resto, todo mundo vai, igual a capitã cloroquina lá, falar que a cloroquina tá realmente certa e que errados estamos nós e os nossos governadores de não impor aí como medicamento precoce. Complicado. Então, essa médica é realmente maravilhosa, né? Eu vou só abrir uma frase dela rapidamente aqui, ó.
abre aspas, é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando disse que há 1 ano atrás estávamos na vanguarda da estupidez mundial, infelizmente ainda mantenho isso em vários aspectos. Então essa é a fala da grande Luana Araújo, que teve um papel maravilhoso nessa CPI da Covid. Né? Fica o meu parabéns para ela aqui também. Tá? Então vamos encerrando hoje com as dicas culturais. Né? Eu já deixei a minha diquinha aqui, que é o No Bastidores do Mundo Invisível com Mauri Koenig, grande jornalista premiado. Tá, pessoal? Adquiram esse livrinho, ó, fininho, hein? Facinho de ler. Não reclamem. E agora vamos passar aqui para a Geisa, o que ela trouxe para nós de dica cultural. Geisa. Bom, a minha dica hoje cultural, ela é uma minissérie que eu comecei a assistir hoje à tarde, que se chama Caso Evandro, que está passando na Globoplay. Eu tô assistindo com meu irmão que me indicou, e ele está assistindo de novo e eu fui assistir com ele. E tem a ver tudo com a política paranaense, né? Porque é o caso de um menino que desapareceu e tem muita relação com as nossas políticas, nossos políticos, nossa elite política local e estadual do Paraná. Então, assim, eu não vou dar spoiler de nada, mas assistam, que vale muito a pena. Bacana, vou pegar teu gancho e deixar então para quem gosta de podcast, tem também o projeto Humanos, tá? Em podcast, gente. Esse mesmo caso Evandro aí no projeto Humanos, que inclusive quem fez esse podcast foi meu professor Ivan alguma coisa. Ai, meu Deus, o Ivan vai me matar agora, mas eu sou péssima, gente. Minha memória é uma lástima, por isso que eu nunca servi muito para história. Eu não guardo data, eu não guardo nome. Até inclusive o Ricardo, ele comentou aqui, ó, é o Albari Rosa mesmo. Gente, eu trabalhei com o Albari dentro da Gazeta do Povo, gente. Eu conheci ele, eu não lembrava que era Albari Rosa, mas olha, acertei. Parabéns para minha memória dessa vez. Mas tem lá, até o Ricardo está comentando aqui, ouça o podcast também, é muito bom. Então, para quem não tem tempo de assistir, até ouvir no carro, no trânsito, durante o trabalho, tem também podcast. Então, é um gancho da dica da Geisa, né? Ela está dando a dica à minissérie lá do Globoplay, mas tem também podcast, tá? E você, o que você trouxe de dica, Camila? Ou não tem dica nenhuma? Democracia em Vertigem. Eu acho que por mais que seja um documentário que eu acredito que muita gente já tenha assistido, a gente tem que dissipar ele, assim, né? Porque a galera que tá aqui no nicho político, todo mundo já assistiu, mas talvez, por exemplo, minha avó não tenha assistido ainda. Então, a gente precisa mostrar para essas pessoas, porque eu acho que é uma maneira de entender um pouco mais o que foi esse impeachment da Dilma, que é realmente o que a gente estava falando, né? E o que foi toda a operação, todo o processo para chegar até hoje, Sirlene. Maravilhoso, tá? Então ficam aí essas dicas, tá? Para vocês de casa. Realmente, olha lá, o Ricardo sempre me ajudando. Obrigada, Ricardo. É Ivan Mizanzuki. Ele falou, acho que é assim que escreve. Não tinha como eu lembrar, é um sobrenome difícil. Vai, gente, me perdoem, né? Confundi ali, realmente foi uma gafe confundir Geisa Franco com Geise Arruda, mas Mizanzuki lembrar é difícil, gente. É Ivan Mizanzuki, foi meu professor também durante a minha graduação em jornalismo, e ele que gravou esse podcast, então, do caso Evandro. Só colocar no Google, gente, o caso Evandro, Projeto Humanos, maravilhoso, juntamente com a dica da Geisa Franco aí e da dica também da Camila Gonda, tá? Então, por hoje é isso, a gente estourou o nosso tempo, são 7 horas e 12 minutos, mas foi necessário, porque muita coisa aconteceu nessa semana, né? Mas semana que vem estaremos aqui novamente a partir das 18 horas com o Política e Elas, com a Camila Gonda, com a Geisa Franco, e vamos dar continuidade ao nosso tema impeachment, o que foi, né? Como foi, o que é, o que será. Então, vamos continuar falando disso, né? E vamos esmiuçar um pouquinho mais a opinião dela sobre o governo atual. Tá? Então é isso, meu tchau para vocês. Grande beijo. Deixa o tchau de vocês, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa semana. A Jéssica Gregório deu um oi no finalzinho. Oi, Jéssica, e até semana.